Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Igualdade e Equidade. Somos todos iguais? Temos os mesmos direitos? Essas perguntas são fáceis de serem respondidas, não é mesmo? Afinal, o princípio da igualdade nos iguala em relação aos nossos direitos e obrigações. Mas também sabemos que, apesar de termos os mesmos direitos, esses direitos nem sempre conseguem abarcar a todos de maneira igual, pois existem certas particularidades entre indivíduos. E é devido a tais particularidades que existem direitos diferentes para corrigir desigualdades, falta de oportunidades e discriminações. Isso tudo por meio do princípio de equidade, a fim de atingir a chamada justiça social. Eis uma breve história. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que o conceito de igualdade não vem de agora. Ele é um dos princípios fundamentais do humanismo. Filosofia política e moral baseada na liberdade, consentimento dos governados e igualdade diante da lei. Com a Revolução Francesa, 1789, iniciou-se um processo de rompimento com o servilismo e a sociedade de ordens e privilégios do século XVIII. Os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade, partes do célebre lema do movimento, se tornaram um marco histórico e político do início da era contemporânea. Essa revolução recebeu inspiração do iluminismo, do racionalismo e da Revolução de Independência dos Estados Unidos, dando origem à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Documento histórico que simboliza a universalização dos direitos sociais, políticos, culturais e econômicos. A partir daí ganhou força o princípio da igualdade. No entanto, esse princípio, até hoje, é um dos termos de maior complexidade da humanidade. E isso sobre vários aspectos políticos, filosóficos, econômicos e também jurídicos. Mas afinal, o que é igualdade? Na prática, podemos resumir a igualdade como princípio fundamental das sociedades democráticas, pois possibilita a todos a equiparação no que diz respeito ao desfrute e proveito dos seus direitos. No entanto, como dito, tal princípio pode ser conceituado e analisado sobre vários aspectos, sejam eles filosóficos, históricos, jurídicos, sociológicos, entre outros. Isso é claro devido à amplitude e relevância que possui para o bem comum. De maneira filosófica e analisando seu impacto histórico, com a Revolução Francesa, a igualdade passou a expressar um princípio fundamental para as sociedades e é visto que se tornou um escudo contra a opressão e uma ferramenta para ampliar a participação política dos cidadãos. E pensando pelo lado histórico da construção dos direitos humanos, é possível observar que a primeira fase de proteção desses direitos foi marcada por uma ideia de uma proteção geral, que expressava um certo temor da diferença. E neste contexto se afirma uma igualdade formal, sobre o lema de que todos são iguais perante a lei. Mas, do outro lado, sobre o aspecto jurídico e também sociológico, o princípio esteve diretamente relacionado ao estudo da ciência do direito, desde os tempos mais antigos até os dias de hoje, a fim de debater a sua afetiva aplicação nas diferentes sociedades. Nessa última perspectiva, ao longo dos anos surgiu a preocupação em estruturar o que é preciso na prática para haver igualdade entre diferentes pessoas. Se olharmos, portanto, essa breve análise, podemos compreender que em toda a sociedade, independentemente da sua forma e organização, sobre qualquer ótica que seja, o princípio da igualdade será objeto de reflexão, assim como investigação e debate para alcançar maior uniformidade de tratamento entre as pessoas, e assim reduzir desigualdades e estruturar políticas sociais. No entanto, devemos ter cautela. A aplicação universalizada da lei de que todos são iguais perante ela pode acarretar injustiças, como já ocorreu em inúmeras vezes na história. E é por esse motivo que se tornou insuficiente tratar o indivíduo apenas pela igualdade formal, e se faz necessário especificar quem é o sujeito de direito.
Pensar nesses aspectos significa que, em alguns casos, determinadas pessoas em uma sociedade ou violação de determinados direitos exigem uma resposta específica e diferenciada para corrigir desigualdades, assim como falta de oportunidades, discriminações, entre outros fatores. E ao fazermos esses exercícios de análise, tanto da sociedade como dos indivíduos, podemos, quem sabe mais à frente, criar uma sociedade melhor e mais adequada às necessidades específicas de cada um, buscando não somente a igualdade, e sim a equidade. E o que é equidade? O conceito aparece na Grécia Antiga, nos escritos do filósofo Aristóteles. Para ele, o conceito de equidade está interligado ao conceito de justiça. Na visão aristotélica, equidade e justiça representam uma ideia similar. No entanto, o equitativo é considerado mais justo, não de acordo somente com a lei, e sim como uma correlação da justiça legal, que pretende não deixar lacunas sociais. Pois a equidade prevê particularidades e diferenças não observadas pelo tratamento generalizado da lei. Porque a equidade coloca uma lupa sobre as particularidades e distinções que não são observadas pelo tratamento generalizado da lei. A partir disso, podemos compreender que o princípio da equidade exige o reconhecimento das desigualdades existentes, para assegurar o tratamento desigual aos desiguais na busca da igualdade. Há então uma necessidade de conferir a determinados grupos uma proteção especial e particular em face à sua própria vulnerabilidade. Qual é a diferença entre igualdade e equidade? É fácil observar que, apesar de vivermos em um Estado de direito que protege a igualdade perante a lei, este mesmo Estado acaba produzindo desigualdade entre os indivíduos, sejam elas econômicas ou sociais. A igualdade, tal como ela é conhecida, é apenas formal, o que a torna diferente da igualdade material, defendida pela equidade, que entende como justo proporcionar resultados iguais para pessoas diferentes, tratando os diferentes de maneira diferente. De forma geral, podemos dizer que, ao lado do direito à igualdade, surge também como direito fundamental o direito à diferença, respeito à diferença e à diversidade, além de tratamentos especiais nesses casos. Portanto, podemos concluir que tanto a equidade quanto a igualdade passaram a construir valores essenciais para a construção de políticas públicas, voltadas para a promoção da justiça social e também, é claro, da solidariedade, e ao mesmo tempo se contrapõe aos seus contrários, a iniquidade e a desigualdade. Portanto, podemos dizer que a igualdade e a equidade não se separam de fato e que em seus projetos apresentam os devidos procedimentos políticos de correção, contenção e supressão para que a justiça social possa ser devidamente promovida. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!